Ei pessoal, este vídeo é um tutorial avançado sobre alguns dos conceitos de ICT mais eficazes que encontramos incrivelmente úteis para o sucesso na negociação. Hoje vamos explicar a definição, fundamentos e aplicação correta de cada tópico do gráfico para ajudá-lo a entrar em negociações de alta qualidade. Se isso te interessa, como sempre, clique no botão de like para mostrar seu apoio e inscreva-se no nosso canal se você é novo. Nos vemos após a introdução e aviso. Vamos começar com o primeiro conceito, desequilíbrio, ineficiência ou lacunas de valor justo. O plano de negociação SMC é baseado na ação de preço e no rastreamento de atividades institucionais ou dinheiro inteligente. Dinheiro inteligente refere-se a grandes ordens no mercado. O plano SMC baseia-se na ação de preço e rastreamento por bancos, fundos de hedge, corretores e outras instituições com capital substancial. Mas como identificamos dinheiro inteligente no gráfico? Podemos identificar o dinheiro inteligente por desequilíbrios. Ineficiência e lacunas de valor justo são conceitos semelhantes. Quando o dinheiro inteligente entra no mercado, provoca um desequilíbrio entre compradores e vendedores, resultando em mudanças de preço significativas com velas grandes que apresentam lacunas entre as sombras. Se este for o caso, o preço é considerado ineficiente do lado da venda, e temos lacunas de valor justo entre as sombras. A lacuna de valor justo é um padrão de 3 velas onde os pavios não se encontram. Aqui você pode ver exemplos de preços eficientes e ineficientes. No primeiro exemplo, temos uma clara lacuna de valor justo altista entre as sombras, indicando ineficiência do lado da venda. Em contrapartida, se você olhar para o segundo, notará que os pavios se encontram no meio, portanto não temos lacunas de valor justo, e o preço é eficiente. Agora, de que forma podemos tirar proveito disso? Quando o preço se move muito e deixa lacunas de valor justo para trás, ele volta essas áreas para preencher a lacuna e restaurar equilíbrio. Essas áreas se tornam zonas cruciais de oferta e demanda, oferecendo potenciais oportunidades de negociação. Neste exemplo, o preço está em tendência de alta. Nesta área, o preço criou lacunas de valor justo, mostrando desequilíbrio do lado da compra e ineficiência do lado da venda. Abaixo do desequilíbrio encontra-se a zona de demanda, já que ela contribuiu para o desequilíbrio. Imaginemos que o preço faça outro recuo e forme uma nova zona de demanda. A principal diferença é que a segunda zona de demanda não apresenta desequilíbrio. Portanto, há maior chance de o preço fazer um retorno ao preço, retraçando até a zona de demanda que criou o desequilíbrio. Isso acontece porque a ineficiência atuará como um ímã que atrai o preço para preencher a lacuna. Portanto, ao testemunhar este cenário no gráfico, vamos mirar na zona de demanda ou oferta que criou o desequilíbrio. Esta zona tem uma chance maior de reverter o preço comparada às zonas associadas a movimentos eficientes. Com tudo dito, o desequilíbrio é um forte sinal SMC e uma das primeiras coisas que identificamos no gráfico. No entanto, assim como conceitos semelhantes, ele precisa ser usado em combinação com outros fatores para fazer uma negociação bem informada. Decisão. O segundo conceito vital é liquidez. Liquidez é ditada pela colocação de stop losses. Onde stop losses estão, há liquidez. O dinheiro estratégico depende de acionar stop losses para entrar no mercado, permitindo estabelecer posições de forma eficaz. Cada swing high e swing low contém liquidez. Se o preço recuar para esta área, traders de ação de preço entrarão comprados e seus stop losses ficarão abaixo deste nível para se beneficiar do mercado altista. À medida que o preço se aproxima do topo do swing, os traders realizarão seus lucros ou até mesmo entrarão vendidos na área de resistência. Assim, temos liquidez abaixo dos fundos do swing e acima dos topos do swing. Em uma tendência de alta ideal, a correção ocorrerá dentro deste intervalo, e o preço continuará subindo assim que reunir impulso altista e liquidez suficientes. Muitos traders de ação de preço estão observando o gráfico e procurando um sinal para entrar comprados. É por isso que a formação de um candle de engolfo altista pode ser área de liquidez. Muitos traders o interpretarão como um sinal de impulso altista e abrirão posições longas com seus stops abaixo do candle de engolfo. No entanto, como traders inteligentes, queremos entrar no mercado depois que os stop losses forem varridos. Assim, se encontrarmos uma zona de demanda abaixo deste candle, esperaríamos o preço entrar na nossa zona e abriríamos uma posição de compra.
Existem muitas formas de liquidez no mercado, mas principalmente prestamos atenção aos máximos e mínimos iguais. Como o nome sugere, mínimos iguais são formados quando os pontos baixos estão aproximadamente no mesmo nível, e da mesma forma, o preço formará máximos iguais quando os máximos estiverem aproximadamente no mesmo nível. Qual é o significado disso para a ação de preço? Os fundos duplos ou triplos criados no gráfico são ótimos lugares para procurar oportunidades de negociação para muitos traders de varejo. Eles esperam uma rejeição para cima assim que o preço tocar nessa área novamente, então eles entram em posições longas nesses níveis e colocam seus stop losses em algum lugar abaixo desta área. Acontece da mesma forma em mercado de baixa. Ao tocar na resistência, traders vendem a descoberto esperando rejeição. O preço precisa ser empurrado para baixo. Quando cair abaixo da mínima, o mercado já estará em posição marrom. Seus stop losses estarão acima dessa zona, então muita liquidez acumula-se acima dessa área. Se o dinheiro inteligente quiser vender este par, as condições estão prontas para elevar o preço acima desta resistência para capturar a liquidez e então empurrar o preço para o original de baixa. Direção. O terceiro conceito é o modelo de formador de mercado. O que é o formador de mercado em oscilações institucionais? Existem dois tipos de liquidez no mercado, a do lado da compra e a do lado da venda. A liquidez acima de um máximo ou grupo de máximos indica a liquidez do lado da compra. Quando o preço se aproxima desse nível, os traders de baixa entrarão vendidos, ou protegerão suas posições vendidas previamente abertas. Por outro lado, os traders de quebra entrarão comprados se o preço romper esse nível. O movimento animado destinado a capturar essa liquidez é chamado de entrega do lado da compra. Ele sobe para captar a liquidez acima desses máximos relativamente iguais. A entrega de preço algorítmica envolve a liquidez prendendo traders de ambos os lados, e então o Smart Money entra vendido. Vamos aplicar o mesmo conceito ao cenário de baixa. A liquidez abaixo de um fundo ou grupo de fundos indica a liquidez do lado da venda. No cenário de alta, quando o preço se aproxima do nível, traders otimistas assumem posições longas ou protegem as já abertas. Se é novo, inscreva-se para mais sobre NFT, cassino, trading e cripto. Temos mais vídeos específicos. É isso. Sugestões de vídeos nos bastidores? Contate no suporte. Por outro lado, traders de rompimento irão abrir posições curtas se o preço romper este nível. O movimento animado com o objetivo de captar essa liquidez é chamado de entrega do lado de venda. A entrega de preço algorítmica envolve a liquidez ao prender traders de ambos os lados, e então o dinheiro esperto assume posições longas para engajar a liquidez do lado de compra. Quando o preço cria suportes e estruturas internas antes de alcançar um nível de demanda, aumenta a chance de ricochetear nesse nível. Isso ocorre porque esses suportes atraem traders para comprar ativo. Seus stop losses são considerados ordens de venda, e se o dinheiro esperto quiser comprar este ativo, precisa de vendedores no mercado. Essa dinâmica cria um cenário onde o preço tende a ricochetear no nível de demanda, à medida que compradores aproveitam o valor percebido, e as ordens dos vendedores são absorvidas pela pressão de compra. Formar padrões de captação de liquidez dentro da cadeia de suprimentos e zonas de demanda são ótimas confirmações para mudanças de estrutura de mercado a curto prazo. Após a formação de padrões de liquidez, o mercado se moverá em direção às zonas do outro lado. Direção do mercado. Identificando a caneta. A direção do mercado é o primeiro passo na análise de um gráfico de preços. Queremos identificar a tendência e ver se compradores ou vendedores estão no controle. Sempre buscamos negociar alinhados com o lado controlador do mercado. Como o sistema funciona? O sistema opera em mitigações. Quando o preço mitiga um nível de demanda, a demanda assume o controle sobre a oferta. Por outro lado, quando o preço atenua uma zona de oferta, a oferta toma o controle sobre a demanda. Imagine que o preço está em uma tendência de alta, criando uma série de máximas e mínimas cada vez mais altas. Cada vez que o preço quebra a estrutura para cima com ineficiência, uma zona de demanda é formada. Essas zonas de demanda permanecem sem mitigação até que o preço as toque, oferecendo uma oportunidade perfeita para seguir a tendência dominante. No entanto, se o preço romper abaixo de uma área de demanda válida, isso é chamado de mudança de caráter, indicando duas coisas. Primeiro, a oferta tomou o controle sobre a demanda. Segundo, uma área de oferta válida foi estabelecida. O preço então continua a mover-se para baixo, formando áreas de oferta até alcançar a próxima área de demanda não mitigada. Nesse ponto, há uma batalha entre oferta e demanda. Às vezes observamos um período de consolidação em um mercado que oscila entre essas duas zonas. Romper qualquer zona indica quem está no comando.
Aqui temos 1, 2 e 3 movimentos que rompem acima. A estrutura de mercado anterior, indicando que a demanda está no controle. Temos uma área de demanda não atendida, que atuará como suporte quando o preço retornar a este nível. Mais uma vez, temos uma correção temporária, e o preço ultrapassa a alta com desequilíbrio, criando uma forte área de demanda novamente. Ainda assim, o sentimento de mercado é altista, enquanto o preço negociar acima da demanda extrema. Agora podemos ver que o mercado testou o nível de demanda e falhou em criar uma nova alta devido à falta de força dos compradores. Após romper o ponto baixo, podemos concluir que os compradores não estão mais no controle, e podemos testemunhar uma reversão. Se considerarmos este ponto como o início do movimento impulsivo causador da mudança na estrutura do mercado, aqui estaria nossa área de oferta. Continuamente, o mercado rompe as estruturas para baixo, mostrando que a oferta está no controle, criando múltiplas áreas de oferta. Cada uma dessas áreas de oferta pode ser uma oportunidade potencial de venda até atingirmos este nível de demanda não mitigado. Esta zona pode ser uma área de interesse potencial para que os compradores entrem no mercado. Assim, neste ponto, temos uma batalha entre compradores e vendedores. Portanto, devemos esperar e observar a ação de preço mais adiante para determinar a direção do mercado, pois este nível pode ser um ponto de virada para o preço, ou podemos pelo menos presenciar uma correção temporária. Agora, eis um ponto importante. Embora não possamos controlar o mercado, podemos nos preparar para os cenários possíveis. Mesmo que o mercado tenha subido, a tendência de preços permanece estável, com possibilidade de flutuações. Não podemos ignorar o aumento recente dos preços, embora possamos considerar pausar para avaliar a situação observada ontem. Agora vamos para o próximo tópico, mas antes, se é trader experiente interessado em financiamento, confira a Funded Next. A Funded Next é uma das principais empresas de prop trading no Trustpilot, oferecendo alguns dos menores spreads e comissões do setor. Eles oferecem variedade de planos para traders com serviços exclusivos. Se deseja uma empresa de prop que apoia sua jornada de negociação e suas necessidades financeiras, registre-se com o link na descrição para 10% de desconto com nosso código exclusivo e experimente o serviço excepcional deles. Serviços distintos para você. Ordens de bloqueio. Geralmente, ordens de bloqueio são áreas bem otimizadas de oferta e demanda onde ordens de compra ou venda residem. O mercado já rejeitou esses níveis uma vez, então quando retornar a esses níveis, pode reagir novamente. Todo bloco de ordem é uma área de oferta e demanda, e é um nível de oferta ou demanda, mas nem toda área assim se qualifica como bloco de ordem. Deixe-me mostrar como. Toda reação a um nível de preço cria uma área de oferta ou demanda. Isso mostra que, por qualquer razão, os traders abriram enormes posições de compra ou venda que causam movimentos significativos de preço. Então, quando o preço retorna a esses níveis, monitoramos de perto a ação do preço para encontrar possíveis oportunidades de negociação. No entanto, negociar todas as áreas de oferta e demanda não seria eficaz. Com o tempo e ao observar padrões repetitivos no gráfico, notamos que, quando áreas de oferta e demanda são acompanhadas por certas condições, a chance de sucesso melhora significativamente. Uma das principais áreas de oferta e demanda são os blocos de ordens. Então, primeiro, vamos ver quais condições são necessárias para considerar uma área um bloco de ordem válido para negociar. Depois vou mostrar como marcá-los efetivamente no gráfico. Regras de um bloco de ordens válido. As primeiras e segundas regras são ter ineficiência e coletar liquidez, que discutimos anteriormente no vídeo. A terceira regra para um bloco de ordens é quebrar a estrutura de mercado. Em um cenário de alta, quando um movimento de preço quebra a estrutura de mercado mais recente e fecha acima da alta recente, a origem do movimento de preço torna-se altamente importante. Isso mostra que a área de demanda que criou este movimento não é um nível comum, mas uma área influente na estrutura do mercado. Dito isso, uma zona de oferta ou demanda é considerada um bloco de ordens válido se levar a uma quebra estrutural. O mesmo conceito se aplica ao cenário de baixa. Quando um movimento de preço quebra a estrutura de mercado mais recente para baixo, a origem do movimento torna-se crucial. Isso mostra que a área de oferta que criou este movimento não é um nível comum, mas uma área influente na estrutura do mercado. Portanto, essas áreas de oferta são consideradas blocos de ordens válidos. Aqui temos uma tendência de alta em movimento. Este é o rompimento de estrutura mais recente, mostrando que a demanda ainda está no controle. Áreas de demanda são uma grande oportunidade de compra. Mas aqui está um ponto importante. A origem deste movimento de alta é crucial e traz excelentes oportunidades de negociação. A segunda regra para um bloco de ordem válido é uma estrutura de mercado estável. Há uma grande chance de que o restante se torne uma vítima de uma captura de liquidez,
Por isso temos que usar um risco menor ao colocar operações nessas áreas. Mas sempre lembre-se de que, se uma estratégia de negociação lucrativa ajuda a aumentar sua conta, o plano de gerenciamento de risco ajuda você a sobreviver no mercado. Você pode arriscar de 2 a 3% do seu capital por operação e ter apenas até 3 operações abertas ao mesmo tempo. Lock é um bloco de pedido falho que se transforma em outra área de oferta ou demanda no gráfico. Pela ação básica de preços, sabemos que, sempre que o preço rompe um nível de resistência, ele se torna suporte, devido ao comportamento dos participantes do mercado. Da mesma forma, sempre que o preço rompe um nível de suporte, ele se torna resistência quando o mercado atinge essa área novamente. O mesmo conceito se aplica a blocos de pedidos. O mercado pode ignorar um bloco de pedido de oferta e demanda por várias razões, incluindo uma mudança na estrutura do mercado, estar sobrevalorizado ou vendido em excesso, atingindo um nível-chave de time frame mais alto e mais. Quando um bloco de pedido de demanda válido falha em rejeitar o preço e o preço rompe, ele se torna um nível de oferta, chamamos de bloco de quebra, esperando que o mercado rejeite essa área. Então aqui é assim que um cenário de baixa pode parecer. Temos uma quebra de estrutura acima desse topo mais alto com ineficiência. Esse movimento cria uma zona de bloco de pedido válida que pode nos fornecer uma oportunidade de ir longo. No entanto, o mercado faz uma mudança de caráter causada por esse movimento agressivo, rompendo abaixo da baixa anterior. Como resultado, o viés direcional mudou para baixista, e nosso nível de demanda se transformará em oferta após essa ruptura ocorrer. A psicologia por trás dos blocos de quebra é que os traders que entraram comprando no bloco de ordens agora estão presos após a mudança de estrutura do mercado para baixista. Assim, eles desejariam esperar o preço retornar ao ponto de equilíbrio onde podem fechar suas posições longas sem perdas. Além disso, os traders irão vender a descoberto aqui, pois enxergam esta área como uma área-chave de oferta. O resultado dessa ação dupla é o que faz o preço reverter dessa área. O último conceito na lista é a estrutura de mercado. O que exatamente é a estrutura de mercado? Estrutura de mercado refere-se a máximos e mínimos, áreas de oferta e demanda, fluxo de ordem e condição geral do mercado. Temos dois tipos de comportamento de mercado, tendência e consolidação. Numa tendência de alta, temos uma estrutura de mercado em que o mercado se move para cima, criando novos picos e vales mais altos. Aqui, você vê uma estrutura ascendente ideal. O ideal significa que o mercado respeita os vales e continua subindo. O ponto importante é que na tendência de alta, o mercado tem uma maior tendência de romper os picos para cima. Embora o mercado nem sempre se mova de forma clara, esta é a definição geral comumente vista. Mesmo que você olhe o gráfico de 1 minuto, pode ver que o movimento ascendente é criado ao fazer máximas e mínimas mais altas. Então, enquanto o preço continuar rompendo os níveis de estrutura para cima, ainda estamos em uma tendência de alta. Agora que falamos sobre intervalos, vamos ver o que realmente significa uma ruptura e quais condições consideramos em uma ruptura de estrutura. Mas antes de tudo, esta é a anatomia geral de uma formação de velas no gráfico. Elas podem vir em diferentes tamanhos e formas. No entanto, tornam-se um tema importante quando falamos de rupturas e conceitos de liquidez. Estrutura e liquidez são duas partes inseparáveis do mercado. Muitas áreas de liquidez encontram sentido por estrutura, e muitos níveis de estrutura se tornam inválidos com conceitos de liquidez. Pode ser difícil entender, mas isso será abordado hoje. Agora, como ocorre um breakout? Um breakout ocorre quando um candlestick claramente quebra da estrutura anterior com o corpo. Isso significa que se o preço fechar uma quantidade visível, como alguns pips acima do nível, teremos uma quebra de estrutura. Mas aqui surge um ponto crucial. Como garantir que essa ruptura é válida e não apenas uma busca de liquidez? Em caso de falso rompimento ou busca de liquidez, o preço volta imediatamente para a faixa. Então vamos tornar nosso conceito mais avançado. Se o preço ultrapassar a estrutura de mercado anterior e fechar de volta dentro da faixa, não teremos um rompimento válido, como discutimos anteriormente. Para um rompimento ser válido, a próxima vela deve fechar acima da anterior. Agora, os passos para isso. Esse é um forte sinal de que os vendedores falharam em empurrar o preço de volta para a faixa e os compradores estão no controle. Da mesma forma, uma dupla confirmação para uma quebra de estrutura com corpo fechado seria esperar que a vela seguinte viole o ponto mais alto da vela anterior. Isso indica um forte impulso de continuação para cima em vez de uma captura de liquidez. Lembre-se de que tudo o que discutimos aqui também se aplica ao cenário de baixa. Agora vamos passar para o próximo tópico, reversões.
Mencionamos anteriormente que temos dois tipos de comportamento de mercado, um de tendência e outro de intervalo. Às vezes é difícil identificar a direção do mercado, ou parece que o preço está preso em uma caixa. Vamos nos concentrar em quando uma tendência de alta muda para uma tendência de baixa e vice-versa, porque o mercado em intervalo não está no escopo deste vídeo. Ou, em essência, quando o nosso viés geral deve ser de alta ou alta. Como mencionamos anteriormente, a quebra de uma origem cria uma mudança de caráter. Um breakout ocorre quando um candle fecha uma quantidade visível através de um nível de estrutura de mercado. Então, primeiro devemos localizar as fontes para identificar os pontos de reversão. Mas aqui está um ponto importante. As escalas importam na identificação da mudança de caráter. Por exemplo, aqui. Ambos esses níveis são considerados uma fonte porque romperam acima da estrutura de mercado anterior. No entanto, não consideraremos essa quebra uma mudança de caráter válida. O motivo é que a falha de um movimento tão pequeno não deve ser considerada uma reversão da tendência. Então aqui está outra regra para uma mudança de caráter. Uma mudança válida de caráter ocorre ao quebrar abaixo do ponto mais baixo do movimento impulsivo mais recente, que é pelo menos metade do tamanho do anterior. Por exemplo, olhe para este gráfico. Se aplicarmos os conceitos de estrutura de mercado, teríamos 3 movimentos impulsivos assim. Todos eles criaram uma nova alta, então romper abaixo da origem de cada um é considerado uma mudança de caráter. Mas observe o tamanho do terceiro impulso. É mal a metade do movimento anterior. Portanto, neste caso, se o preço romper abaixo da mínima do swing, não consideraremos como uma mudança válida de caráter. Então, basicamente, comparamos a escala do movimento impulsivo mais recente com o anterior, e deve ser pelo menos metade do tamanho para considerá-lo uma reversão válida. Portanto, se o movimento anterior for 40 pips, o impulso deve ser pelo menos 20, caso contrário, não temos uma mudança válida de caráter. Aqui no cenário de queda, estes são nossos movimentos impulsivos de baixa. Quebrar acima disso é considerado uma mudança de caráter válida, porque este movimento impulsivo é obviamente maior que a metade do anterior. Lembre-se de comparar sempre o impulso mais recente com o anterior no gráfico. Além da corretagem, esse movimento impulsivo necessariamente continua, porque este é um ciclo de movimentações impulsivas, então ao considerar o custo e valor do último movimento, vemos que o preço... Não importa qual seja a sua estratégia de entrada, negociar na direção dominante do mercado irá instantaneamente melhorar suas taxas de vitória e relação risco-recompensa. Mas lembre-se, antes de usar qualquer configuração na sua conta real, você deve testá-la em diferentes pares para avaliar o desempenho da estratégia de negociação usando dados históricos. Nós também fazemos muitos testes, mas infelizmente isso leva muito tempo. Por isso recomendamos Trader Edge. Usamos a plataforma Trader Edge para testar nossas estratégias exclusivas de negociação. Se você estiver interessado em usar o Trader Edge como ferramenta de teste, confira o link na descrição abaixo. Agora, um dos conceitos mais críticos ao identificar tendências e pontos de reversão no gráfico é a liquidez. Falando sobre liquidez, geralmente há liquidez acima do topo e abaixo do fundo se considerarmos isso como a estrutura de mercado. O preço tende a subir. Ele busca a liquidez abaixo das mínimas recentes e depois sobe para captar a liquidez acima das máximas recentes. Na maioria das vezes, a liquidez é para a continuação da tendência. Isso quer dizer que, em um mercado em alta, observamos o preço varrer a liquidez abaixo das mínimas para reunir combustível para movimentos ascendentes. Formações de candlestick são importantes na identificação do movimento de varredura de liquidez. No cenário de alta, um longo pavio na parte inferior do candlestick representa um movimento de captura de liquidez. Imagine se essa área é nosso suporte anterior, então temos muitas ordens de compra reunidas aqui, o que significa que os stops estão em algum lugar abaixo deste nível. Assim, um longo pavio rompendo essa área é considerado um movimento de captura de liquidez, mas apenas se não tiver um longo pavio na parte superior também. Este seria um ótimo sinal de que o preço pode começar seu movimento para cima. Não é possível definir uma estrutura mecânica para todos os casos, mas o que queremos ver é uma sombra penetrando pelo nível e retornando rapidamente. No entanto, essa sombra deve ter pelo menos metade do tamanho do corpo. Agora mencionamos anteriormente que para uma reversão uma fonte deve estar quebrada, mas aqui está um ponto importante. Quando combinamos os conceitos de liquidez com a estrutura do mercado, um sweep de liquidez acima do high mais alto também é considerado um sinal de possível reversão. Por exemplo, aqui temos a fonte recente que quebrou a estrutura do mercado para cima. Quando o preço varre a liquidez acima do último high e não consegue criar um novo, isso é visto como um potencial indício de reversão.
Sweep de liquidez contra a tendência dominante é muito diferente de um sweep de liquidez na direção da tendência, significando que capturar a liquidez acima de um high representa uma reversão temporária. Mas não prevemos uma grande queda nos preços. Uma tendência continua. A verdadeira reversão se confirma quando o preço rompe e fecha abaixo do ponto de origem mais recente. Assim, podemos verificar que a tendência de alta realmente terminou, e o preço pode seguir caindo. O mesmo conceito se aplica ao cenário de baixa. Superar a liquidez abaixo da mínima recente indica uma possível reversão de curto prazo para a tendência de baixa dominante. Do ponto de vista da ação de preço, os vendedores falharam em criar uma nova mínima, o que mostra perda de momentum. Quando o preço volta imediatamente para dentro da faixa, indica momentum ascendente, que tem a capacidade de empurrar o preço para o nível de suprimento à frente do preço. E se o preço romper acima do ponto de origem, a reversão é confirmada e temos uma mudança de caráter. Aqui temos o ouro no gráfico de 5 minutos. O sentimento do mercado é otimista, e o mercado faz continuamente máximas e mínimas mais altas. Essas mínimas iguais são a fonte do movimento de quebra de estrutura e contém muita liquidez. Portanto, a formação de um padrão de varredura de liquidez neste nível serve como um forte sinal de continuação ascendente. Por outro lado, formar um padrão de varredura de liquidez acima das máximas sinaliza que uma reversão temporária está chegando. Esta reversão é posteriormente confirmada ao romper abaixo do ponto de origem recente que levou a uma quebra de estrutura. Então, podemos esperar que o preço mude de direção e possivelmente continue empurrando para baixo. Praticar esses conceitos no seu gráfico certamente melhorará sua análise gráfica, ajudará a entender os fundamentos dos movimentos de preços e otimizará suas entradas de negociação. Então, pessoal, espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. Se foi, por favor, clique no botão de curtir para mostrar seu apoio e, se você é novo aqui, considere se inscrever em nosso canal. Vejo vocês no próximo episódio.